Cara, você não sabe. Tô aprendendo a desenhar, fazendo aula de desenho. Caraca, cara, que legal. Aham. Já aprendeu bastante coisa? Nossa, várias técnicas. Meu, super legal. Deixa eu te desenhar. Só pra você ver como já tá ficando bom. Pô, claro, me desenhe como uma de suas francesas. Nossa, agora. Tá pronto. Deixa eu ver. Olha só, gente, o papo do Tá Ligado vai ser muito bom, hein? Nossa entrevistada de hoje tem uma proficiência excepcional na criação de narrativas visuais através da síntese de formas, linhas e cores. Entendeu ou quer que eu desenhe? Quero que você desenhe. Quero que você desenhe e se não for você quem vai desenhar, vai ser a nossa convidada de hoje. A gente está recebendo aqui a Magopu, que é cartunista, roteirista, ilustradora, um pouquinho de tudo, é isso? Passa um café também se precisar. Tô com uma A vontade gente de um café. assim, né? Artista brasileiro faz um pouco de tudo. Não dá pra parar, né? Não dá. Mago, bem-vinda. Obrigado por estar Obrigada. aqui com a gente, não tá ligado, viu? Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito animada, adoro vocês e vai ser muito legal essa nossa conversa. Mago que tem um trabalho super legal, bombando na internet principalmente, com seus trabalhos de ilustração, mas você, como a gente falou, faz um pouco de tudo. Então, para a gente contextualizar a galera que está assistindo sobre o seu trabalho. Como é que começou? Que carreira que veio primeiro? Como é que esses trabalhos foram se entrelaçando? Dá um histórico aí breve da Mago. A gente tem tempo? Ixi, quando começa assim, vou dar uma versão resumida. Vamos dar uma versão bem resumida. Acho que como todo mundo, eu comecei desenhando desde criança, aquela coisa na minha época, adoro falar assim, já puxa a idade, mas a gente pegava muito o almanaque da Turma da Mônica, que vinha nas férias, e eu adorava reproduzir todas as ilustrações, cresci lendo o Maurício de Souza, outros tipos de quadrinho também, mas muito Maurício de Souza. Então, sempre soube que, a minha família, pelo menos, sempre soube que eu desenhava alguma coisa. O meu desenho já se destacava dos desenhos, eu até dó da minha irmã, que ela desenhava também, não ia pra geladeira. E ir pra geladeira, pra porta da geladeira, era sinal que você estava sendo reconhecida. Claramente uma filha favorita aí, né? Não sei se era a favorita, mas as artes pelo menos eram, porque eu falo assim, que a primeira exposição que eu fiz na vida foi a porta da geladeira dos meus pais, né? Então, ali começou a questão de ser vista como ilustradora. Depois, foi passando os anos, eu demorei um pouco para voltar para desenhar, porque como venho de uma família muito simples, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo, eu trabalhei com 14 anos, já carteira assinada. E aí o desenho ficou secundário por conta da necessidade de fazer com que eu tivesse que trabalhar e estudar, e era muito puxado. Aí com uns 20 e poucos eu comecei a fazer quadrinhos de novo. Fazer personagens, mas nada sério. Eram umas coisas que eu fazia assim, criava personagens baseados em pessoas que moravam no meu bairro, fazia uma charge aqui, mas muito ruim, assim. Na época um traço muito... Mas já com essa visão de fazer um paralelo entre a sua arte e aquilo que você estava observando ao seu redor. Sim, sim. Sempre essa necessidade, né, de ficar se expressando de alguma forma. Como eu não tenho talento musical, eu vi ali na arte uma forma de eu desenhar, pelo menos, uma forma de eu colocar um pouco da minha personalidade e também me conhecer. Acho que há 20 e poucos anos a gente ainda está meio se situando no mundo. Aí quando foi com uns 20, sei lá, uns 25 e tal, comecei a ter a primeira chance, que foi na MTV como cartunista. Antes disso, eu já tinha feito um trabalho com o Instituto Nina Rosa, eu era vegetariana na época, e eu fiz durante um ano, assim, uma colaboração com eles também. Aí, em 2008, começou essa ideia, tipo assim, poxa, isso pode ser uma profissão. As pessoas estão querendo me pagar para fazer desenhos, e aí eu comecei a entender que, olha, isso é uma profissão, eu não precisava ficar tão focada em ter que trabalhar em outros empregos para fazer isso, que eu poderia ter algum tipo de remuneração. Mas foi uma jornada longa até chegar aqui, resumindo. E é legal a gente ter essa valorização do seu trabalho. O trabalho da Mago, inclusive, é um trabalho muito legal. E a gente separou algumas imagens para mostrar aqui de algumas das artes já criadas por ela. Ô Mago, a gente está vendo aí, você trabalha bastante essa temática
do feminino, do feminista, né? Movimento Isso. feminista mesmo, da aceitação do próprio corpo. Como é que é essa linguagem que você gosta de trabalhar nas suas obras? Esse que, na verdade, ela é baseada numa música de uma banda chamada FBC, que eu sempre penso, assim, na questão de querer ver coisas que eu não vi quando eu era mais nova. Tipo, eu não via mulheres gordas sendo retratadas de uma maneira gostosa ou de uma maneira positiva. Sim. Era sempre ligada à doença, sei lá, à preguiça. E aí eu falei, poxa, eu tenho uma arma poderosíssima na minha mão, que é desenhar, e eu quero retratar mulheres como eu, que sou gorda, mas sou uma mulher empoderada, sou uma mulher que me amo, que quero me ver, que tem os dias ruins. Que tem dias ruins, aí tem também essa parte dos quadrinhos mais reflexivos, tem os quadrinhos mais, quando a gente está ali, né, o período da pandemia foi muito difícil, né, a gente sabe, então acho que foi aquele momento de dar uma trabalhada interna, olhar para dentro, aí a música é uma coisa que está sempre presente também na minha trajetória e em tudo que eu faço. Eu vi que você fala muito através da música também, Muito. né? Ali, isso aqui eu achei genial. Falando em música, né? A gente misturou Zeca Pagodinho com Nirvana, sensacional. Eu sou apaixonada por essas duas referências, o Zeca Pagodinho, eu vou de um Zeca Pagodinho para um Nirvana, assim, rapidinho. Numa listinha, pincelada. muito rápido. Os vizinhos às vezes acham que é meio problemática a minha lista, mas música é um negócio que pra mim assim faz todo sentido misturar com quadrinhos e Totalmente. Inclusive você falou agora há pouco que você, uma das suas primeiras portas abertas foi na MTV, que é uma emissora que justamente trabalha a música, né? Deveria, né? Bom, a proposta principalmente, né? No começo, não sei, hoje eu confesso que eu não tenho acompanhado muito a programação da MTV, mas na minha adolescência eu assistia muito, e eram aqueles programas Disque MTV. Era demais. Tinha tudo focado em música, né? Demais. Mas tinha isso da ilustração, tinha animação, tinha até alguns desenhos. Eles tinham os personagens dos super-heróis baseados nos VJs da época. A Mega Liga de VJs Paladinos. Opa! Esse, eu acho assim, que nessa época a MTV tava assim, com muito espaço para outros tipos de arte, também com outros tipos de linguagem, na real. Então veio as animações, veio os desenhos, aí tinha essas charges que eram que eu fazia no Overdrive, e era 2008, sabe? Tipo, era tudo mato na internet, literalmente. Então a gente estava fazendo conteúdo já em 2008 e eu acho que a música sempre foi o tema principal das charges. E você fazendo essa ligação entre os dois assuntos, com certeza, né? Sim, pra mim não era trabalho, era uma diversão, imagina. Era numa época, gente, que a Amy Winehouse era toda semana causando. Toda semana era algum bafo da Amy Winehouse. E aí teve uma hora que eu lembro que o editor falou assim, Mago, não dá mais pra fazer charge sobre a Amy Winehouse. Vamos caçar outra coisa, vamos fazer outra coisa, porque assim, não dá. A Amy Winehouse toda semana tinha coisas dela, toda semana. Infelizmente, né, ela tinha o vício, tinha toda a situação, mas ela era uma figura icônica também. E tava ali inserida no mundo pop, no mundo das celebridades, não tem como passar batido, né? E lidar com celebridade, com artista, com gente famosa, nem sempre é tão fácil. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso com a Magô. E para concluir aqui, né, a Magô faz histórias em quadrinhos, mas aqui no Tá Ligado é um pouquinho diferente, a gente faz história em bloquinhos. O primeiro bloquinho já acabou. O segundo vai daqui a pouquinho no ar. Até já! Tá Ligado de volta e hoje recebemos a Magô Poo, roteirista, cartunista e tudo mais, né, Magô? Eu vi que você, a sua profissão, ela permitiu que você conhecesse pessoas famosas também, né? A gente estava falando da MTV agora, mas tem uma série do Globoplay que você está participando também, né? É verdade. Eu acho que aqui a gente acaba tendo uns acessos assim, a lugares que você não imagina, né? Uma vez que você joga os dados ali e fala assim, agora eu vou começar a trabalhar com isso, eu vou começar a me expor enquanto cartunista, enquanto ilustradora, aparece todo tipo de trabalho e aí apareceu essa consultoria, né? Que seria aulas de ilustração para um ator que vai fazer o papel do Betinho. Temos uma foto, inclusive, vamos dar uma olhada aqui no nosso telão. Humberto Carrão. Gente, eu sofri muito para fazer ela. Que difícil trabalhar, né, do lado dele. É difícil mesmo. Se concentrar ali, ser profissional.
Mas ele é um querido, assim, super profissional de verdade. Só pra ver se eu entendi direito, o Humberto vai fazer na série um personagem que também é cartunista, é isso? Isso, ele vai fazer o irmão, a série vai ser sobre o Betinho, que era um sociólogo dos anos 90, combateu a fome, foi super importante para o cenário nacional, mas aí o Humberto Carrão vai fazer o irmão dele, que é o Enfio, que foi um grande cartunista do período da ditadura, inclusive ele sofreu muito com isso. Eu tenho vários livros, eles têm personagens emblemáticos da época da ditadura, que conversavam muito com aquele período da história. E aí eu tinha que ensinar ele a fazer o traço do Enfio, que parece ser uma coisa simples, porque é um traço que não tem tantos detalhes, não é tão rebuscado, mas ele é de uma genialidade muito grande. Então, reproduzir esse quadrinho, reproduzir esse traço em poucas aulas, para uma pessoa que não desenha, era um pouco um desafio mesmo, sabe? E esse desafio, inclusive, de trazer um traço que se assemelhe ao trabalho de uma outra pessoa para ficar parecido, difícil, né? E é muito característico. O trabalho do Enfio, se você olhar qualquer ilustração, você vai saber que é do Enfio, assim. Ele tem um traço muito característico. É difícil você não perceber que é o trabalho dele. Então, a gente tem que fazer aprender do zero a desenhar um traço de alguém que é genial, é muito difícil. Mas eu acredito assim, né? Como ele é muito profissional, o Humberto se dedicou, assim, ele fez ele fez centenas de vezes o mesmo personagem, treinando o traço, soltando a mão, até a hora que ele desenhou mesmo. Tem até fotos depois dos desenhos finais. E a gente chegou num lugar, assim, fiquei bem satisfeita. Chegaram um resultado, né? Sim. Ô, Mago, você tem essa facilidade de ver um traço de alguém e identificar mais ou menos quem é o artista, ou pelo menos ter uma noção? Ah, de alguns sim, eu acho que tem alguns que são bem característicos, mas nem todos são tão simples assim. Então a Mago falou aqui pra gente, né? Dependendo do artista aí, fica um pouco mais fácil, né, de identificar quem é a pessoa envolvida naquele trabalho. Então, levando isso em consideração, é hora de jogar aqui no Tá Ligado. É claro que a Mago conhece bem as próprias influências, as influências de grandes artistas, mas agora ela vai ter que reconhecer os traços e as características de outras pessoas que trabalham com o que ela trabalha. Este é o nosso primeiro jogo, referências meramente ilustrativas. É isso aí, Thiago. A gente vai mostrar algumas charges, como você disse, né? Vamos mostrar algumas charges para a Mago para ela analisar e tentar descobrir quem é o autor, Mago. Vamos lá? A primeira, Mago? Ai, eu vou perder um monte de seguidor. Vai. Será? Nada. Essa. Ai, que nem eu falei, eu sei quem fez, mas eu não sei o nome. Eu chutaria o Caruso. Ah, acertou. Aí, ó. De cara? De cara. O que te fez levar a crer que era o Caruso? Geralmente os traços, a forma de colorir, é muito característico a expressão facial dos desenhos dele, a proporção. Um sombreado diferente. Eu acho que é muito mais assim, a feição, né, dos personagens dele tem feições meio que parecidas, assim, ele tem algumas variações de feição. Sim. Então, meio que chutei nisso. E o traço em si, né, bem fino, muito bonito. Aí foi o que eu chutei, mas não é. Mas poderia que hoje em dia, como tem muitos artistas, a gente tem as referências, né? Então, às vezes, tem artista que tem a referência do Caruso e tem um traço parecido, não igual, mas aí pode confundir a gente. Não, mas você não ficou confusa, acertou. Próxima imagem. A Laerte. É a Laerte. Nem pensou? Isso aí não precisa. Acertou de novo. A gente não entendeu, é a Laerte. Eu falo assim, uma pessoa para deixar a gente se sentindo burro é a Laerte. Mas eu sou, assim, é uma das minhas maiores referências. Eu adoro o trabalho dela. E tudo o que ela faz, assim, eu acho genial. Então, eu já bati o olho dela, não tem como não... Ela é incrível, né? Na verdade, a gente fica meio confuso com o que a gente está vendo nas imagens, mas assim, sempre que a gente pega para aprofundar, é uma mensagem muito inteligente no fim das contas. contas. Contar uma história rapidinho? Deve, claro. Opa, deve. Lá em 2005, quando eu estava voltando a desenhar e fazendo os personagens, eu pus na minha cabeça, de jirico, que eu tinha que mandar os meus desenhos para a Laerte para ela avaliar. Mas isso era uma ideia de jirico por quê? Porque você não sabe o que ela falou. Ela respondeu? Ela respondeu, porque ela é ótima, ela sempre responde. Ela responde todo mundo. Eu não sei, hoje em dia, né?
Mas naquela época ela respondeu, e ela respondeu uns e-mails assim que eu tenho vergonha. Tomara que ela não esteja vendo, mas se estiver vendo, me desculpa. Eu não sou mais essa pessoa. Mas eu respondi, eu fazia uns e-mails idiotas para ela, assim, querendo ser engraçada, mas eu era, tipo, decadente. E aí, quando eu mostrei o desenho, ela falou assim, olha, eu acho que você deveria procurar outra profissão. Caramba! Não é muito engraçado. Mas ela estava certíssima, porque era muito ruim, não era nada engraçado. É que assim, se algum dia eu falar isso para alguém, eu acho muito difícil, porque eu acho são coisas pesadas. Eu acho que ela falou porque ela realmente eu acho que eu tenho um e-mail até hoje dela me dando ela praticamente me gongou, né? Mas foi muito importante naquele momento, porque para mim ela estava aqui. E aí eu entendi que eu tinha um caminho muito longo ainda para eu chegar aqui. E não serviu como um balde de água fria, pelo visto. Você acabou tomando isso como algo a se apegar para continuar nessa busca por profissionalizar. Tomei um porre, talvez, um dia, fiquei mal. Mas isso depois, quem é que vai te julgar? Passaram-se alguns meses, assim, de eu ficar digerindo isso. Eu falei, bem, eu não consigo fazer outra coisa senão desenhar. É ruim, mas é meu. Então eu vou fazer do meu jeito mesmo, é ruim, não tem graça, mas vamos fazer. É o que eu tenho. É tipo assim, o que eu sei fazer é ruim, não tem. É a minha característica naquela época, tá, gente? Bom, hoje você sabe que não é ruim, né? Hoje ainda é ruim, mas ele já foi pior. Não é ruim. Se fosse ruim, o Magopool não estava aqui neste programa. Não, é brincadeira. Boa. Hoje é bom, hoje é bom, hoje é bom. Mas é que o artista sempre insatisfeito, autocrítico, então... Eu gosto muito de lembrar dessa história da Laerte, que ela deu essa gongada em mim, mas foi um momento importante para eu entender assim, não é assim. Manda uns rabiscos para um artista genial e você vai ter... Ela vai falar, vai, maravilhosa, nossa, você desenha muito. Se ela tivesse falado isso, gente, eu nunca teria evoluído até aqui. Exatamente. E hoje, com certeza, tem pessoas que veem os seus trabalhos e sabem reconhecer também pelo conteúdo, pelo seu jeito de trabalhar, que é uma obra da Magô. Vamos para o intervalo? Vamos, Thiago. Agora não tem um trocadilho tão bom como o seu preparado aqui. Aí isso a gente vai pro intervalo e já volta. Tá ligado de volta? Hoje a gente está conversando sobre a carreira e sobre o trabalho da Magô Pool, que é cartunista, designer e roteirista. Magô, a gente queria conversar sobre alguns dos seus trabalhos, além dos que a gente já conversou até aqui, que foram dois bem marcantes. O primeiro, então, é A Vida que a Gente Não Teve. Tem até uma imagem aqui pra gente mostrar que, pelo que a gente andou pesquisando a seu respeito, sobre o seu trabalho, você falou que, inclusive, foi algo que marcou tua carreira mesmo, né? Sim. Por quê? Acho que esse foi o quadrinho que mais repercutiu. Um quadrinho que não era engraçado, né? Porque, assim... Quando você faz um conteúdo positivista, mais alegre, ele tende a ser melhor recebido pelas pessoas. Sim. E aí esse foi assim, praticamente um escarro, uma coisa que eu tirei de dentro, uma dor, uma situação que eu estava vivendo na minha vida pessoal. E aí eu coloquei aquilo de uma maneira muito crua nos quadrinhos, né? De uma maneira sem nenhum filtro, sem nenhum medo. Vão pensar da minha vida, que se dane, preciso disso. E foi a primeira vez que eu me expus, assim, de algo que eu sabia que era íntimo para as pessoas e a recepção foi muito positiva, né? Das pessoas se identificarem, de como isso impactou em alguns relacionamentos de pessoas que eu nem conheço. Olha. Sobre um rompimento amoroso, é isso? É sobre uma crise de relacionamento, daquela coisa da sua expectativa versus a realidade. Então, a vida que a gente não teve é aquela vida da projeção, da expectativa, do desejo, e não a vida que acontece no dia a dia, quando a gente está num relacionamento. E aí muitas pessoas vieram por conta disso, novos seguidores, veio uma nova fase, assim. E aí eu vi que eu poderia também colocar esse tipo de conteúdo, que eu poderia também expor meu lado mais pessoal, mais existencialista, sem precisar ser engraçada o tempo todo, divertida. Eu acho até curioso, né? Porque quando a gente pensa em ilustração, em charge principalmente, até HQ, a gente sempre pensa majoritariamente em duas alternativas, ou algo engraçado, ou algo que vai fazer uma crítica especialmente política. Isso. E você, nessa obra, que é uma das suas mais famosas, ela acabou que não foi nem por um lado nem por o outro, né? Ela acabou trazendo um outro viés. Acho que quando eu não fiz pensando em nada, não tinha nenhuma pretensão, só queria tirar uma pedra do rim, sabe?
E aí, quando eu fiz, eu falei, às vezes tem vários desenhos que eu faço e eu não publico, porque eu vou lá, não, isso aqui é muito íntimo, não sei. Mas aí depois de um tempo eu comecei a entender que existia um espaço ali, que bem, igual você falou mesmo, entre o ser muito divertido e o ser político, do ser existencial, quem eu sou, minhas mazelas enquanto ser humano, minhas dores. Eu posso falar um pouco sobre eu ser mulher, sobre eu ser, às vezes, ter dependência emocional de alguém, ou eu ser uma pessoa insegura, ou eu ser uma pessoa sem autoestima. Eu posso jogar os podres também, porque não dá para viver de Instagram, daquela coisa de minha vida é perfeita. E aí foi uma forma, acho que foi a primeira vez que eu falei assim, minha vida não é perfeita e nós vamos conversar sobre isso. Pra mim funcionou muito, porque agora até tem que parar um pouco de falar da vida imperfeita para começar a voltar a ser engraçada de novo. Mas dá para falar um pouquinho de tudo. Inclusive, tem um outro trabalho dela também que a gente separou aqui, vamos mostrar a capa, que é o Bicho Selvagem. Sim. Essa é uma HQ, né? Essa é a minha primeira HQ, ela é considerada graphic novel, que ela é uma categoria de história mesmo, né? Então, uma história com começo, meio e fim. É uma história que se passa num condomínio, não tem nada a ver com o lado existencial, mas tem. Não é engraçada, mas é. Não é política, mas é. Então, tipo assim, ela é tudo e ao mesmo tempo ela não é nada que prevaleça há muito tempo. Então, ela é um nuance de coisa, mas a história se passa num condomínio de casas, inclusive assistindo televisão, vendo um jornal local, na hora do almoço, que eu tive um insight que tinha em Jacareí, estava tendo um grupo de moradores denunciou que tinha um animal solto lá. E aí o link ao vivo lá, no condomínio de Jacareí, estava simplesmente todo o condomínio lá dando entrevista. Aí eu falei, gente, esse povo não tem que fazer, tipo, é tipo um esquilo, sei lá, um guaxinim, um rato. Ou um gato, né, no caso, como é a capa do livro. E aí esse é um clickbait mesmo, para a pessoa assim, achar que a história é sobre isso. Então, a história se passa num condomínio nesse mote, eu peguei e falei assim, essa referência do jornal, e falei assim, vou criar uma história em cima disso. Ela se passa daqui a uns anos, não necessariamente em 2023, mas daqui a alguns anos, onde as pessoas já têm algumas coisas mais legalizadas na cabeça delas. E por que disso? Porque lá, quando você vai terminando a história, você vai entendendo aonde que ela vai te levar. Mas esse grupo de moradores suspeita que tem um bicho selvagem à solta, e eles começam a história começa na reunião de condomínio, onde eles decidem o que fazer com relação a esse bicho que eles não sabem o que é. Mas eles têm suspeitas e tal. Então tem um grupo que vai querer ligar para o IBAMA, para as zoonoses e resolver isso de uma maneira mais, né, com burocracias e tal. E tem um grupo que pega uma arma e fala, vamos matar o bicho, seja lá que bicho for. E a história vai conduzindo você até um lugar onde você vê que essas pessoas, quanto mais elas se sentem ameaçadas por essa possibilidade de um bicho, mais elas também ficam selvagens. Então, essa selvageria vira o grande pano de fundo, assim, embora a história vai te levar para um lugar que não é tão óbvio assim, você vai questionando essa questão dos moradores, né? Tipo assim, do comportamento deles. O quão selvagem também eles vão se tornando a partir do momento que eles vão tendo medo desse bicho. E aí uma história assim, bem diferente do que eu faço, porque ela é uma crítica social, ela vem toda nessa onda de contar uma coisa através de uma analogia, e reflete muitos tempos de agora, que a gente vive numa linha bem tênue entre selvageria e civilização. Eu acho que falta muito pouco para as pessoas serem selvagens, ainda assim você vê muita selvageria acontecendo, principalmente com grupos minoritários. Então, assim, eu peguei tudo isso aí e tentei fazer uma história de um condomínio e tal, contando com essa subjetividade. Embora o final seja muito, não vou contar. Por favor, mas segura isso daí. O final ele é bem diferente do que as pessoas vão lendo, vendo gatinho, vai achando que é uma história sobre gato, mas não é para criança. Vale deixar isso claro. Fique claro. Mago, a gente está caminhando para o fim do nosso programa. Quero agradecer muito você por ter vindo até aqui. Agora vamos esperar para ver o que a Mago vai falar a respeito do Tá Ligado, né, gente? Será que vem sair uma charge de menstruação sobre a gente também? Eu dei uma sugestão para ela, mas vou deixar. Vamos esperar. Guardadinho, quem sabe. Vai Mago, vir. obrigado. Obrigadão. Vambora? Obrigada Bora. a vocês. Gente, obrigado mais uma vez e até a semana que vem, hein? Tchau.